Deus é fiel. Olá, tudo bem com você? Ele é fiel sempre, né? Deus é maravilhoso. Eu estou aqui hoje com a missão de comentar um pouco sobre Israel. Nós estamos já um tempo considerável falando sobre, lendo a Bíblia, falando sobre a palavra de Deus. A comunidade Deus é Fiel assumiu esse compromisso com Deus. Desculpe. E lemos toda a Bíblia aqui em comunhão, parte em áudio, mas sempre em comunhão. Começamos de Gênesis até Apocalipse. Depois, uma outra parte da instrução que temos, fizemos uma reflexão, começando pelo Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, capítulo por capítulo, livro por livro, resumidamente. E agora iniciamos os livros do Velho Testamento, já adiantado, bem adiantado, estamos no quarto livro do Pentateuco, estudando livro por livro. Claro que numa reflexão resumida, estamos fazendo essa reflexão. E o próximo livro agora vai ser o quinto livro do Pentateuco. Então, dentro desse contexto do Velho Testamento, eu sei que não é só eu, mas a maioria dos irmãos tem dificuldade de identificar o povo de Israel, porque há muitos nomes. Então eu fiz um resumo aqui, simplificado, até para mim ajudar, e talvez te ajude também, a visualizar as conexões entre os grupos, que na realidade são o povo de Deus. O Israel, os vencedores com Deus. Nós somos Israel da graça. Alcançamos em Cristo, pelo sangue e pela graça, nós alcançamos a palavra. Mas esse povo é a história. E para entender, vamos tentar entender isso. Quem é Israel? Israel é Abraão, que gerou Isaac, Isaac que gerou Jacó, e Jacó que teve seu nome mudado no Peniel, face a face com Deus, e ficou marcado por esse encontro visivelmente. E esse mesmo Jacó, que agora é Israel, é pai de 12 filhos, que se tornam 12 tribos. Na divisão do reino, após Salomão, dividiu-se entre o reino do norte, que eram 10 tribos, incluindo Efraim, e a capital era Samaria. Samaria, no momento das escrituras que você lê, é um povo que parece ser rejeitado pelos israelitas, mas eles fazem parte, os samaritanos fazem parte. Por que eles eram rejeitados? Porque era uma mistura do povo de Israel com outros povos. E Efraim, que era filho de José, esse termo
é usado simbolicamente para todo o reino. A outra parte do reino que se dividiu era o reino de Judá, que são as tribos de Judá e Benjamim, que a capital é Jerusalém. Então, quer dizer, o reino do norte ficou como capital Samaria e o reino do sul ficou como capital Jerusalém. Então, nós vemos aí que, além desses povos citados, samaritanos, os efraimitas, tribo de Judá, tribo do norte, reino do norte, tem alguns povos que são parentes. Quem são esses povos? Esaú, que era irmão de Jacó, um passagem muito conhecido na Bíblia, que vendeu a sua primogenitura em troca de um prato de lentilhas, que tem como descendente os edomitas. Quer dizer, Esaú, sua descendência, os edomitas, que é conhecido como Edom. E eles viviam ao sul de Judá e eram frequentemente hostis a Israel. Então, aqui você tem um resumo, a princípio, um raso entendimento. Mas também nós vamos ver que todos eles aparecem na Bíblia e têm ligações com o povo de Deus, em diferentes contextos históricos e até mesmo na geografia. E vamos tentar entender melhor. Os hebreus, esse nome é dado aos descendentes de Abraão, é um termo mais antigo, sabe? Esse termo aparece em Gênesis capítulo 14, verso 13, e era usado por outros povos para se referirem aos israelitas, que eram descendentes de Abraão. Hebreus pode ter origem em Éber, ancestral de Abraão, ou significar do outro lado, referência ao terem vindo além do rio Eufrates. Com o tempo, hebreu passou a ser o nome étnico, cultural, que eram dados a eles. Depois vem os israelitas, nome dado aos descendentes de Jacó, cujo nome foi mudado para Israel. Gênesis 32, 28. Refere-se ao povo escolhido por Deus, formando 12 tribos, que eram seus filhos. O termo é bem abrangente e continua sendo usado mesmo após a divisão dos reinos. Terceiro, vem os samaritanos, surgem após a divisão do reino de Israel, norte, e o reino de Judá, sul. A capital do reino do norte era Samaria. Quando o reino do norte foi conquistado pelos assírios, muitos israelitas foram deportados e estrangeiros foram trazidos. Segundo a Reis 17 fala sobre isso. Os samaritanos se tornam um povo mestiço, mistura de israelitas com outros povos, com religião própria e templo no Monte de Gazim. Jesus teve um contato com a samaritana e você nota que Jesus foi hostilizado naquela diálogo. E depois ele revelou a vida daquela mulher e aquela mulher se rendeu a Jesus e deu testemunho de que ele era homem, profeta usado por Deus, não sabendo que ele era o próprio Cristo. Por isso os judeus viam os samaritanos como impuros, hereges, e essa nota a gente vai ver lá no Evangelho de João, capítulo 4, que é um bom exemplo sobre isso.
Em quarto vem a Judéia. O que era a Judéia? Era a região sul da Terra Santa, onde ficava Jerusalém. Depois da divisão do reino, passou a designar o reino de Judá, formado pelas tribos de Judá e Benjamim. Na época do Novo Testamento, a Judéia era uma província romana. Os judeus, nome que vem de Judá, são descendentes principalmente dessa região. Efraimitas. Quem eram os efraimitas? Descendentes da tribo de Efraim, um dos filhos de José. A tribo de Efraim se tornou uma das mais influentes no Reino do Norte. Às vezes, o Reino do Norte, Israel, é até chamado de Efraim, por causa da importância dessa tribo. Em Oséias 5,3 fala isso, e a palavra faz referência a Efraim como filho amado. Tinha um papel político e religioso forte, mas muitas vezes foram criticados pelos profetas e sua idolatria. Em sexto vem os edomitas, descendentes de Esaú, que era irmão de Jacó. Viviam ao sul de Israel, na região chamada Edom, e foram inimigos constantes de Israel e Judá. Deus prometeu julgamento contra Edom por sua atitude contra os povos de Deus. E Obadias fala sobre isso. Então, essas conexões são necessárias para a compreensão da leitura que nós fazemos. Se você puder fazer essa pesquisa minuciosa, para quando você lê o Testamento, você entender quem é quem são os edomitas, os efraimitas, que era a Judéia, os israelitas, os samaritanos. É muito bom para que possamos ter um entendimento. A conexão é mais ou menos assim. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, que gerou 12 filhos, que se dividiram, 10 que eram do reino do norte, Israel, e 2 que eram do reino de Judá. Ali os israelitas, 12 filhos, e Esaú, que representava o povo de Edomita, era o irmão de Jacó. Do reino do norte, Efraim, que era um dos filhos de José, a Judéia, que era localizada em Israel, os samaritanos, que era a capital do reino do norte, e novamente a Judéia, que tem por finalidade identificar os judeus. Uma região que estava ali, localizada ali, no meio do povo de Deus, na região sul da Terra Santa, onde ficava Jerusalém. Então, tudo isso aí é bem raso para que possamos ter um entendimento. E precisamos ter esse entendimento para que possamos entender melhor a vontade de Deus. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor o seu coração e que você possa ter em Deus o tempo hábil para buscar a leitura das Escrituras e para que elas possam ser úteis para a sua vida. A Bíblia fechada é um livro, mas aberta e lida, estudada, é a vontade de Deus revelada. Deus fale melhor o seu coração.
Até uma próxima, se assim Deus nos permitir.